vendo esse cenário da China, né? Agora nós voltamos aqui para o nosso cenário interno, né? Qual é a previsão que você pode ter, Leonardo, para o Brasil nos próximos anos? É um pouco... Pela careta, não. A resposta não vai ser muito positiva. A gente precisa ouvir, porque nós temos um novo governo aí iniciando, né? E com certeza tem muita gente esperando assim, escutar, né? Até coisas boas de alguns especialistas, mas eu mesmo vejo que o cenário não me parece ser muito interessante, não. Eu queria escutar exatamente de você, né? Que é um cara... que realmente tem todo esse conhecimento aí que pode nos apontar alguns caminhos. É isso que a gente quer escutar, né, Vitor? Bom, como assim, a gente tem que diferenciar, né, o meu posicionamento pessoal com a visão que a gente está tendo do cenário. Sim. Eu sou uma pessoa que tem uma tendência maior ao estado menor. Então eu acredito que o ser humano em si, como a gente está falando no indivíduo, ele tem mais capacidade de geração de negócios, geração de capital, do que o Estado tentando controlar. Então, a grande diferença que a gente tem de direita e esquerda, principalmente a gente fala Estados Unidos, que é o maior exemplo, talvez grande exemplo, que um Estado, à esquerda dos Estados Unidos, o Estado ele é mais indutor da economia. É mais interferência do Estado na economia, acreditando que a economia vai gerar melhor. Já a direita... ele acredita no Estado mínimo. Então, quanto menos interferência do Estado, melhor. O Estado tem que fazer a sua função básica, que é basicamente pensar no bem social enquanto as pessoas pensam no bem privado. E nesse aspecto, a gente viu uma mudança extremamente drástica no Brasil. Eu fui pesquisar um pouco mais sobre o nosso futuro ministro da Fazenda. Ele tem mestrado em economia, só que o seu mestrado foi uma interpretação e até uma crítica ao socialismo, né, da Rússia. A sua filosofia, ele também tem doutorado em filosofia, e o tema dele foi de Karl Marx até outras leituras depois, né? E ele tem 4 livros ligados a socialismo e comunismo. Então, tem um de sindicato também. Sindicato, tem um de sindicato. Que está exatamente no meio, né, dessa história, porque sindicatos também tem tudo a ver com esse lado socialista, né? Não estou dizendo que sindicato é socialista, mas é um dos braços quando a gente fala de socialismo. É verdade. E esse é o viés. A gente teve uma guinada muito forte. O Brasil estava direcionado a ser um país com uma liberdade econômica muito maior, as pessoas podendo desenvolver negócios, diminuindo a burocracia, um controle melhor do Estado, gastos públicos, coisa que a gente já não está vendo agora. Então esse é o grande problema. Todos os nomes principais agora que foram levados, eu posso falar da economia, né, que é o que eu entendo. Por exemplo, eu não posso falar do ministro por exemplo, da Segurança Pública. Talvez eu não possa falar. Da Justiça, que é contigo. Mas eu posso falar da economia. A nomeação do Aloysio Mercadante para o BNDES é assustador, porque ele é ligado a ideais socialistas e comunistas também. E quando a gente fala disso, a gente está falando do BNDES, é o principal banco nacional de desenvolvimento das empresas. Ou seja, é subsídio de crédito. E aí o que vai ser subsidiado nisso? Vai ser as empresas que realmente visam o lucro e o crescimento, né, do seu negócio, para que isso, de certa forma, reflita para a sociedade como mais geração de riqueza, diminuição de tributo, ou a gente vai ter mais do mesmo que a gente viveu em outros governos. Então, o que mais me chama a atenção é que a gente está vivendo talvez uma Dilma 3 do que um Lula 1, que tem grandes diferenças. O Lula 1, ele era mais austero fiscalmente. Esse não. Então, para nós que somos investidores e empreendedores, a gente tem que ter cuidado, porque isso, todo isso, de aumentar o número de ministérios, de colocar pessoas com esses ideais de Estado indutor da economia, tem um preço. E o preço vai ser por 2 canais, 2 vias. 1, impostos. 2, inflação. Não tem discussão. Isso é estudado, é teoria monetária. Então, se aumenta os gastos, nós só temos 2 vias para dissipar isso. Inflação e impostos. E aí, isso vocês podem falar muito bem. Talvez para vocês seja muito bom, porque vai aumentar o número, né, de problemas, só que automaticamente para o Brasil isso vai reduzir a produção que a gente vê. Na minha parte aqui, eu não acho que seja bom, não. Pelo contrário, né? Isso, retração da economia, diminuição dos postos de trabalho,
aumento da carga tributária, né? Já estão sinalizando isso, né?